Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu falo para você que o Corinthians meio que atualiza o perfil da busca por um goleiro no mercado da bola. Eu vou te contar essa história, tudo porque o Corinthians já imaginava e já trabalhava com a possibilidade de Hugo Souza estar na seleção brasileira e passar a defender a seleção brasileira com frequência. Isso mesmo, Hugo Souza está entre os convocados do técnico Ancelotti para a seleção brasileira. Vamos falar sobre tudo isso nesse blend de informações, que ainda tem Augusto Melo perdendo mais uma na justiça, e tem também a escalação, porque o Corinthians joga nesta terça-feira a escalação do Corinthians contra o Huracan pela Copa Sul-Americana. Tudo isso agora para você nesse blend de informações. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. E, meu amigo, Augusto Melo perdeu de novo, né? A gente fala Augusto Melo porque são seus aliados, né? Que tentaram aí na justiça anular mais uma vez a reunião desta segunda-feira que votará, né, o impeachment do presidente corintiano, tá? Só para você, né, ter uma ideia aí, a gente teve acesso, né, ao documento, né, do Tribunal de Justiça aí do estado de São Paulo, tá? Que mostra que o Augusto Melo sofreu mais uma derrota, tá? Ó, e a juíza, amigo, foi dura, hein, velho? Foi dura com eles, hein? Eu achei aí o agravo de instrumento, né? A relatora, a doutora Clara Maria Araújo Xavier, tá? 8ª Câmara de Direito Privado. Ó, só um trechinho. O presente caso não demanda nenhuma urgência. Sequer deveria ser apreciado, olha só, vou interpretar ela, e sequer deveria ser apreciado em plantão judiciário, pois a discussão acerca da presidência de time de futebol não tem nenhuma relevância para a sociedade como um todo. Intitular essa discussão do Esporte Clube Corinthians, que já é de pleno conhecimento nacional, pois vem sendo objeto de brigas amplamente cobertas pela imprensa há tempos, como questão, né, de urgência e relevância, com pedido de apreciação preferencial, né, do presente recurso, é querer burlar a ordem cronológica de apreciação dos processos e uma verdadeira afronta àqueles que aguardam, né, do judiciário há muito mais tempo. Decisões de cunho humanitário, como recebimento de medicações recusadas, tratamento médico, cirurgias, alimentos, moradia, interdição de idosos, etc. Questões, sim, verdadeiramente preferenciais e relevantes. Gostei dessa juíza, meu irmão. Não é porque, meu irmão, vai te catar, vai procurar o que fazer, vai trabalhar, meu irmão. Tanta gente aí precisando de um remédio, tanta luta na justiça, né? Às vezes um amigo meu que tinha lá precisava de um remédio para o filho, esperando, né, que era questão de vida ou morte. Esses caras vêm encher o saco de juiz, meu irmão. No entanto, considerando que os funcionários do gabinete dessa relatora não estão conseguindo trabalhar na data de hoje diante das insistentes intervenções dos interessados no presente recurso para apreciar o pleito, visando alívio para bem exercer a continuidade dos trabalhos desse gabinete. Como já tenho dito acima, a questão, ora descrita no presente recurso, não traz relevância e nem urgência. Enfim, ela detonou, meu irmão. Ela detonou. Toma essa na cabeça, e tem que tomar mesmo, tá? Desculpa o blend de informações, eu não me exalto assim, mas realmente quando a gente vê, né, como as pessoas são sem noção nessa vida, né? Ó, comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, hein? Faz aí o seu comentário. Olha só, vamos falar da escalação do Corinthians, né? Falar de futebol. Não vejo a hora que acaba tudo isso pra gente falar de futebol. Né? O Corinthians enfrenta o Huracan, tá? Nesta terça-feira, né? Jogo importante aí, né? Nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana, tá? O jogo ocorre às 21h30, né? É lá em Buenos Aires, e cobertura completa do canal Café do Setorista com aquele pós-jogo que você adora, tá? O Corinthians fez seu último treinamento para enfrentar o Huracan hoje, né? Na Toca da Raposa, né? Na Toca da Raposa 2, né? Enfim, porque o Corinthians ficou em Minas, né? Para viajar direto para a Argentina. O Dorival passou um vídeo lá com instruções táticas, né? Isso foi até uma informação que a assessoria acabou divulgando para todos os veículos de imprensa. Em seguida, realizou uma atividade na academia, já no gramado, um exercício tático também, além de uma atividade de jogadas de bola parada ofensiva e defensivas, tá? Enfim, os jogadores que jogaram no último sábado praticamente nem se esforçaram muito para essa partida, tá? Para o jogo, né, contra o Huracan,
O Dorival Júnior deve seguir com aquele rodízio dele maravilhoso que ele poupa em todos os jogos. E eu falo para vocês que é necessário muito isso. O Dorival tem razão, porque esse time do Corinthians não aguenta jogar todos os jogos. Esquece, tá? O Corinthians deve ir a campo com o Hugo Souza, que nós vamos falar daqui a pouco, convocado. Mateuzinho na lateral direita ou Félix Torres, tá? André Ramalho, ministro da Educação, e Fabrício Anchileri. No meio-campo, Michael, que deve voltar, José Martínez, André Carrídio e Igor Coronado. Lá na frente, Henry Romero e Memphis Depay, tá? Não acredito muito que o Garro vai iniciar essa partida como titular, nem sei se fica no banco de reservas, tá? A gente vai ter que aguardar, o mistério é total. Acredito que o Memphis volta, né? E aí nós teremos o ataque de Romero e Memphis, lembrando que o Yuri, né? Enfim, passou por uma situação complicada no último jogo, né? Uma lesão ali lombar, e está fora da partida, tá? O nosso querido Yuri Alberto é desfalque do Corinthians, desfalque importante para essa partida pela Copa Sul-Americana, tá? É bom lembrar, né? Se classificar, o Corinthians vai para os playoffs da Sul-Americana, uma fase eliminatória que antecede as oitavas de final, né? Vai pegar aí um dos terceiros, né, colocados dos grupos da Copa Libertadores da América, tá? A intenção é garantir a vaga no mata-mata, tá? Para isso, né, o Corinthians tem algumas coisas aí que a gente precisa fazer algumas contas, né? Qualquer resultado diferente, né, de uma vitória, se o Corinthians vencer o Huracan, se o Corinthians vencer o Huracan, pelo menos para a repescagem que eu citei, ele vai, tá? Ainda existe até a chance de, né, do Corinthians conquistar aí uma boa classificação. O Corinthians enfrenta o Huracan com o objetivo de garantir uma vaga no mata-mata, tá? Precisa vencer os argentinos. Qualquer resultado diferente precisará torcer por um tropeço dos colombianos, né, do América de Cali, que vão enfrentar o Racing do Uruguai, e o América de Cali joga em casa, tá? Enfim, o time argentino já está matematicamente classificado para as oitavas de final, enquanto, né, os uruguaios, né, o Racing, né, estão eliminados, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo. Hugo Souza foi convocado para a seleção brasileira, meu amigo. Olha que notícia boa, né, para o Hugo Souza, torcedor corintiano também que gosta de comemorar, né, as convocações aí de seus jogadores. Foi uma das grandes novidades, tá? Goleiros, Hugo Souza, Alisson e Bento. Vou aproveitar e falar, né, a convocação para você. Defensores, Alexandro do Flamengo, né, Alexandro do Lille, Beraldo, Carlos Augusto, Danilo, Carlos Augusto, ex-Corinthians, tá? Léo Ortiz, né, do Flamengo, Marquinhos do PSG, ex-Corinthians também, Wanderson, né, do Mônaco, e Wesley, do Flamengo. Andrés Pereira do Fulham, Andrei Santos, né, do Estrasburgo, aquele ex-Vasco, né? O Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Ederson do Atalanta, ex-Corinthians, Gerson, né, do Flamengo, os meio-campistas, tá? Atacantes, o Antony tá no Betis, né, aquele ex-São Paulo, Estevão, Palmeiras, Martinelli do Arsenal, que fez base no Corinthians, Matheus Cunha do Wolverhampton, né, por enquanto, Rafinha do Barcelona, o Richarlison do Tottenham e o Vini Júnior do Real Madrid. O Ancelotti que não levou o Rodrigo, né? Enfim, nunca achei nada demais no Rodrigo. Acima Ancelotti, que deixou o Neymar fora também. Tá certinho. E parabéns por levar o Hugo Souza. Começou bem, Ancelotti. Deixa o like aqui, vamos seguir falando do Coringão. O Corinthians mudou um pouco a estratégia em relação a buscar um goleiro no mercado da bola. A ideia do Corinthians é contratar um goleiro que tenha condição também de ser titular, um goleiro com bom potencial, porque, né, a cúpula corintiana entende que com as convocações que o Hugo Souza deve ter, né, de formas aí sequenciais pelo técnico Ancelotti, o Carlo Ancelotti, a cúpula corintiana acredita que o Corinthians corre o risco, inclusive, de perder o Hugo Souza na janela, tá? Podendo ser negociado com algum clube aí do futebol europeu. Então, a diretoria do Corinthians, e quando eu falo diretoria hoje, você pode estar... Vamos resumir a Dorival, por incrível que pareça que não é diretor, né, mas é diretor técnico, né, é o técnico do time, e o Fabinho Soldado, tá? Eles que estão pensando nisso, na verdade. Existe, assim, um temor, tá?
E até não é temor, né? Isso daí faz parte do profissional. Isso o Corinthians tem. Isso o Fabinho tem pensado corretamente, é o pensamento de um profissional. Ele tem que prever o que vai acontecer e o que pode acontecer realmente. Já tem algumas consultas em relação ao Hugo Souza, tá? Existem essas consultas, não tem proposta oficial ainda ao Hugo Souza, mas tem consulta. E agora, com a convocação para a seleção brasileira, e deve ser convocado ainda, né, para outras convocações, o Corinthians acredita que o Hugo Souza vai virar em um grande alvo no mercado da bola. Então, o Corinthians quer trazer um goleiro para substituí-lo nas convocações, para substituí-lo quando ele não puder jogar, e também, se ele for vendido, que esse goleiro já tenha a condição de ser o titular do time. Então, não pode ser um meia-boca, né? Por exemplo, saiu a informação que o Corinthians sondou um goleiro de Portugal. Não tenho essa informação, tá? Goleiro Kevin, né, de 30 anos, que defende o Moreirense de Portugal. Não tenho essa informação. O Corinthians queria o Matheus Magalhães, que está negociando com o Grêmio, tá no Ajax, mas pertence ao Braga, e o Santos do Atlético Paranaense. Eles entendem que esses sim poderiam já chegar, fazer uma boa sombra e assumir, tá? Mas agora eles estão também de olho em outros nomes para tentar uma cartada um pouquinho melhor, né? Caso o Hugo seja vendido e o Corinthians já tem um goleiro ali já na sequência para assumir o gol, tá certo? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Augusto Melo não é mais o presidente do Corinthians, pelo menos por enquanto. Ele foi afastado do cargo e o impeachment poderá ser confirmado agora com o associado. Sim, tudo isso está acontecendo e o que pode acontecer a partir de agora eu te conto nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Em meio a uma decisão pela Copa Sul-Americana, o Corinthians joga à noite contra o Huracan e a gente já destrinchou aqui todos os cenários, né? O Corinthians precisa vencer por 4 gols de diferença para conquistar a primeira colocação e ir direto para as oitavas de final, ou pelo menos vencer o jogo para garantir o segundo lugar e aí então disputar os playoffs, a repescagem contra um terceiro colocado da Libertadores, depois do Mundial de Clubes, para aí sim chegar nas oitavas de final. É o que joga o Corinthians na noite desta terça-feira. No meio da viagem, o goleiro Hugo Souza ficou sabendo da sua convocação para a seleção brasileira de uma forma muito merecida e com muita festa dos companheiros, foi muito bacana. A gente não vê mais isso, né? O jogador brasileiro se emocionar, almejar, chegar na seleção brasileira, depois de tudo que a gente viu aí nos últimos tempos, e o Hugo Souza representa isso, né? Para ele é uma conquista muito grande, um cara que estava lá na Série B de Portugal, e vem por uma aposta do Fabinho Soldado para substituir o gigante Cássio, o Carlos Miguel naquele período, vira ídolo da torcida, ganha o Campeonato Paulista, sendo decisivo na final e chega até a seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Esse foi o dia do Corinthians, assim, chegando na Argentina para a disputa desse confronto. Agora, nem tudo são flores, né, gente? Porque o Corinthians é uma coisa estratosférica de outro mundo. Eu acompanho o Corinthians há alguns anos, e mais recentemente, né, nos últimos anos, e é impressionante como eu a cada dia que passa, admiro mais a torcida, né? Porque a torcida é uma catarse, assim, a relação que o torcedor do Corinthians tem com esse clube, né? Como qualquer clube, né? A gente sabe que tem uma paixão envolvida, mas acompanhando de perto o Corinthians, a gente vê que realmente é especial. É especial porque, assim, é um clube que muitas vezes maltrata o seu torcedor. Muitas vezes não cuida da sua razão de ser, que é a sua torcida. E mesmo assim, por isso é chamada de fiel, né? Por isso tá ali, né? Presente, ama o clube acima de tudo, acima de qualquer pessoa, inclusive. Nesse momento, o que nós temos? Nós temos uma instabilidade política que não é de agora. Os problemas políticos eles já vêm de muito tempo no Corinthians, essa ganância pelo poder que só faz mal ao clube e os caras não percebem isso. Mas o clube está lá. O clube está lá, vivo, se mantém, o time, inclusive, boas perspectivas, mas agora sem o seu mandatário, que foi eleito democraticamente, o presidente Augusto Melo. Ele foi destituído do cargo na noite desta segunda-feira. Uma reunião no Conselho Deliberativo, que que realizou, né, o processo de impeachment, começou o processo de impeachment, votou pela destituição do cargo com 176 votos apoiando essa saída de Augusto Melo contra 57 pelo não. Uma lavada, e tivemos uma abstenção, inclusive.
É claro que o impeachment, para ele ser confirmado, sacramentado, ele precisa do apoio ou da confirmação do associado. O mesmo associado que elegeu Augusto Melo, agora caberá a ele referendar esse impeachment, e sim esse afastamento definitivo do Augusto Melo, ou reconduzi-lo ao cargo, ou salvá-lo desse impeachment para que ele retome as suas condições como presidente. O grande problema disso tudo é que o Augusto está envolvido em uma série de questões. Primeiro, foi indiciado pela Polícia Civil na semana passada e pode, inclusive, dependendo do que o judiciário entender, acatando essa denúncia da Polícia Civil, porque a polícia ela não julga, ela só investiga e oferece ao judiciário os seus indícios. E ela entendeu que o presidente do Corinthians, na oportunidade, deveria ser indiciado pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, por conta dos episódios aí da condução do patrocinador da Vai de Bet no início da gestão. Por conta de tudo isso, houve esse indiciamento. Então, isso não favorece a imagem do Augusto. Além de outras denúncias, além de outros protocolos, pedidos de impeachment recentes, além das contas reprovadas em 2024, além de uma suspeita, ou pelo menos uma acusação de gestão temerária por tudo que vem fazendo no clube com acúmulo de dívidas, mas também o Augusto, evidentemente, se defende dizendo que nunca o clube arrecadou tanto, e é verdade, a receita do Corinthians também aumentou. Ele conseguiu alguns patrocinadores importantes, ele montou um time competitivo. O Augusto tem alguns méritos. O grande problema é quando isso envolve alguns crimes. Eu não estou dizendo que isso aconteceu, mas se isso acontecer e já há um indiciamento, existem outras denúncias, bom, realmente não faz muito sentido. Só que a gente vai ter que aguardar, não dá para a gente julgar antes da coisa acontecer. Agora, tudo isso não favorece a imagem do Augusto, que desde sempre sofreu perseguição, ele rompe com uma barreira dos 16 anos do Grupo Renovação e Transparência, então era óbvio que ele iria enfrentar uma oposição muito forte, um conselho que nem sempre está a seu favor, muito pelo contrário, um conselho que muitas vezes dormiu em outras oportunidades, em questões que a gente possa levantar aqui, né, de muitas irregularidades, de muitas gestões temerárias, mas que nunca se voltou contra e nunca realizou um processo de impeachment. Agora, nesse momento, também não colabora, também não favorece o fato de ter muita coisa contra o Augusto Melo. Ele vai ter a chance de se defender, mas vai precisar, se ele for inocente, reconstruir uma imagem que já me parece arranhada. Antes da votação do impeachment, na noite dessa segunda-feira, o Augusto, ainda se valendo como presidente do clube, usou o espaço como presidente, como dono do cargo, para realizar um pronunciamento. E todos imaginavam que ele estava ali renunciando ao cargo. Mas, na verdade, o Augusto, até por conhecer o conselho, depois de já ter tentado habeas corpus do indiciamento da Polícia Civil, e ele não conseguiu, ter tentado, junto à sua defesa, o cancelamento, o adiamento, o impedimento da votação do impeachment, também não conseguiu. Então o Augusto foi tendo uma sequência de derrotas políticas, jurídicas, em todas as esferas. O que lhe coube? Assumir a derrota, porque ele sabia que a votação do impeachment seria, talvez não nesses números, mas seria numa maioria para a destituição do seu cargo. Então ele, usando às vezes de presidente, usando a máquina, o cargo à sua disposição, porque depois dessa votação, ele não estaria mais no poder, ele não estaria mais falando como presidente do clube. Então coube a ele falar como presidente antes da votação. E ele reuniu os jornalistas e emitiu um pronunciamento que muito pareceu uma renúncia, porque ele dizia o tempo inteiro: saio do Corinthians com a cabeça erguida, saio do Corinthians deixando tanto dinheiro nos cofres, saio do Corinthians deixando 7 meses de salários em dia. Todos imaginavam que era uma renúncia, até que houve uma pergunta no final: peraí, presidente, isso é uma renúncia? Porque, embora não mude muito, né, ele está saindo realmente, ele foi destituído, a renúncia antes da votação, ela mudaria o aspecto jurídico da coisa. Mudaria completamente o aspecto jurídico da coisa. E aí foi questionado: peraí, isso é uma renúncia? E ele disse: não é uma renúncia. Depois ele se posicionou na rede social dizendo que, gente, não é uma renúncia, vou lutar pelo Corinthians até o fim, sou corintiano, vou tentar de outros meios provar minha inocência, tudo mais. Então ele não está abrindo mão do seu cargo, não abriu mão do cargo em nenhum momento. Porque se ele renuncia, ele não perde os seus
poderes políticos, ele não se torna inelegível. Agora, se ele for impeachmentado, aí realmente ele vai ter essa dificuldade, ele vai ter muito tempo aí para poder, digamos assim, reconstruir, mais tempo ainda para reconstruir a sua imagem. Então a renúncia salva um pouco os poderes políticos do Augusto, se é que faria alguma diferença, mas essa renúncia não aconteceu. Todo mundo confirmou ali que não foi uma renúncia. Se ele renunciar, ele ainda pode renunciar, tá? Por exemplo, se o sócio decidir pelo impeachment, por exemplo, o que acontece? O sócio decidindo pelo impeachment. Por que se reconduzir ele ao cargo? Se o sócio não concordar com essa votação do Conselho, ele volta à presidência e termina o mandato. Acabou. Agora, se o sócio entender, ele realmente tem que ser impeachmentado, o Osmar Stabile, que é o primeiro vice, que é quem assume interinamente, ele fica até a realização de uma nova eleição. Agora, se ele renuncia nesse meio tempo, o Stabile termina o mandato até o fim de 2026. Se ele não renuncia, aí tem uma nova eleição, o Stabile fica presidente até a realização desse novo pleito e aí o novo presidente assume depois. Então a renúncia muda um pouquinho o andamento das coisas. Ela ainda pode acontecer, mas ela não aconteceu na noite dessa segunda-feira, embora tenha aparecido. O presidente se comunicou mal, como tem sido praxe, né? Ele a todo instante pareceu que ia renunciar e no final não foi uma renúncia. Ele simplesmente decidiu sair assumindo a derrota, sabendo que a votação seria contrária aos seus interesses e ele, inclusive, vai embora do Parque São Jorge antes da realização do pleito. Muito diferente dos outros momentos, né, em que isso aconteceu, com protestos, com confrontos, com um ambiente hostil no entorno do Parque São Jorge, com as organizadas defendendo o presidente. Muito diferente disso. Foi uma votação absolutamente tranquila, não tinha movimentação no entorno, todo mundo que passava por ali via com extrema serenidade, algo até protocolar, porque todo mundo sabia o desfecho, todo mundo sabia que isso iria acontecer. Então as organizadas largaram a mão do Augusto, ele ficou sem nenhuma defesa, ele sofreu muito em várias circunstâncias, né, como eu disse, política, jurídica, e teve que aceitar a derrota. Foi para casa e não é mais presidente do clube, pelo menos nesse momento. O sócio ainda pode salvá-lo. Por enquanto, Osmar Stabile, primeiro vice, assume, com o segundo vice, sendo o seu vice agora, o Armando Mendonça, e os dois concederão uma entrevista coletiva nesta terça-feira, às 15h, acho que no Teatro do Parque São Jorge, para explicar quais são os próximos passos, porque, na verdade, as nossas dúvidas... Na verdade, eu acho que isso vai... essas dúvidas serão dirimidas nessa terça-feira, mas não imaginamos mudanças drásticas, né?